Fala galera, beleza? Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de Flutter. Na aula de hoje a gente vai começar a falar então sobre assuntos um pouco mais interessantes do Flutter. E hoje a gente vai falar sobre gerência de estado. Beleza? Então eu vou apresentar para vocês a primeira gerência de estado nativa do Flutter, onde eu não preciso de nenhum package e como que a gente trabalha. Beleza? Então vamos lá, vamos direto para o código, vamos ver o que a gente tem hoje. Então, eu tenho a nossa one page e eu tenho o nosso custom button widget, ok? O que a gente vai fazer? Vamos começar passando para um stateful. Lembrando, stateful são os widgets que gerenciam o estado, que a gente pode chamar, por exemplo, o setState. Qual que vai ser o nosso exemplo hoje? Eu vou criar então um inteiro, vou chamar de valor aleatório, e esse inteiro vai começar com 0, beleza? Vou criar um método qualquer, vamos chamar de, sei lá, random. E aqui, qual que vai ser a nossa ideia? Esse método ele vai ser um async, então vai ser um método assíncrono. A gente vai fazer um for, então int i começa com 0, enquanto o i for menor que 10 e mais. E aqui dentro do for, o que a gente vai fazer então? A gente vai falar que o valor aleatório ele recebe random .netsint, no máximo até 1000, ok. Só que, o que a gente vai querer? Que isso não aconteça logo em seguida, então a gente vai querer ver essa mudança acontecendo. Então agora, a gente vai conhecer o duration. O duration, o feature delay duration, é um cara que ele vai dar um pequeno delayzinho na nossa aplicação. Então dentro de cada for, a gente vai aguardar 1 segundo para ele fazer a alteração do valor, ok? Então aqui, feature.delay duration seconds 1. Então, o que a gente está falando aqui? A gente está abrindo uma feature de delay, então ele vai aguardar a duração de 1 segundo. Dou um await, porque esse cara é um feature, por isso o async no random. E para gerar essa alteração de estado, a princípio a gente vai trabalhar então com o setState, beleza? Valor aleatório. Então aqui a nossa função, vamos aproveitar esse botão, vamos chamar aqui o nosso método random, vamos envolver esse botão em uma coluna, vamos colocar um text e valor vamos chamar aqui o nosso valor aleatório, uma vírgula aqui. Vamos ver como que o código se comporta. Foi lá para cima, o comportamento da column. Vamos centralizar a column no meio com main axis align. Beleza. Então, a princípio, o nosso valor é 0. O que deve acontecer com esse código, tá? Quando eu clicar então no botão, ele deve chamar a função random que a gente criou. Ela vai fazer um for de 0 até 9, ok? Menor que 10, vai aguardar entre cada iteração 1 segundo e logo em seguida vai rodar um setState, reconstruir o nosso widget passando um valor aleatório aqui através do random, beleza? Então vamos ver. Cliquei no botão, ele está mudando aqui os valores. Beleza, era isso que a gente queria fazer. Só vou alterar aqui o tamanho do texto, porque eu acho que ele está pequeno para o vídeo. Então, style, text style, font size, acho que 20 deve ficar legal. Beleza, 20 está legal. Vou pular um pequeno espacinho então entre esses caras. A gente pode criar aqui um
size de box de 10. Bacana, então é isso, tá? A gente utilizou agora o widget size de box para criar um espaço de altura com tamanho de 10. Se eu chamo o botão novamente, então, ele está alterando os valores da nossa variável valor aleatório. Perfeito, era isso que a gente queria de fato. Só que, vamos notar uma coisa aqui com o setState, tá? Como que o setState funciona? Toda vez que a gente chama um setState, ele vai recriar toda a nossa árvore de widget. Ele vai recriar com os novos estados. Então, na primeira iteração, valor aleatório é 0. Ele vai rodar, vai atribuir um valor à nossa variável valor aleatório, vai chamar o setState, reconstruir o build passando o novo valor. Aguarda um segundo, roda de novo e assim sucessivamente, beleza? Qual que é o problema? O problema é que ele recria o build toda hora e não faz sentido a gente recriar todo o build. Por quê? Porque o nosso botão ele não tem alteração de valor. A nossa size de box não tem alteração de valor. Nossa coluna também não. Center, scaffold, nada muda. A única coisa que muda é o nosso text. Então, eu vou colocar um print aqui somente para vocês verem. Vou chamar de build. E o que a gente vai reparar, tá? Só para garantir, então, que o que a gente falou agora está acontecendo. Quando eu chamar o botão, ele vai buildar 10 vezes. 1, 2, 3. A cada segundo, por iteração, ele está recriando todo o método build. Ok? Então, eu vou apresentar agora para vocês o Value Notifier. Então, ele vai ser o primeiro cara que a gente vai trabalhar. E o Value Notifier, ele gera a possibilidade da gente fazer a reconstrução de um determinado bloco de código. E esse bloco vai ser normalmente onde ele ocorre a nossa volatilidade de dados, onde o dado vai sofrer constantes alterações. Ok? Dessa forma, a gente não recria toda a nossa page. Então, vamos mudar aqui um pouquinho a forma que é criado a variável. A variável agora é do tipo value, notifier. A tipagem dela vai ser um inteiro, porque é o tipo que a gente está trabalhando. Vamos atribuir aqui um valor, já tipando também, inicializando ele com o valor de 0. Então, essa é a estrutura do Value Notifier. É assim que a gente cria objetos com o Value Notifier. Então, o tipo, Value Notifier, a tipagem, qual que vai ser? Se vai ser um inteiro, se vai ser um model nosso personalizado, se vai ser um double, uma string, não importa. E aqui a forma que eu faço a inicialização. Como que eu atribuo os valores agora? Então, valor aleatório, ponto, value. Então, no value, vai ser realmente ali o valor da nossa variável, beleza? Não preciso mais do setState. Então, agora a gente não trabalha mais com setState. Nosso código fica até mais simplificado. Nosso código quebrou, tudo bem. Isso iria acontecer. Agora, aqui no valor, no text, eu vou recortar ele, beleza? Vou criar aqui um value listenable builder. O que esse cara de nome difícil representa para a gente? Ele espera, primeira coisa, o valor obrigatório, qual que vai ser a variável, o valor que ele vai estar fazendo o listener, que ele vai estar escutando as mudanças. Então, é a nossa variável valor aleatório. Valor aleatório. E agora ele precisa de um builder. Vamos olhar a assinatura desse builder dele. É uma função que tem um build context, um int. Por que um int? Porque o valor de listenable é um int, ok? Se fosse uma string essa nossa variável, o builder já estaria tipando aqui o segundo parâmetro como uma string. E o terceiro é um widget, ok? E ele é opcional, anulável. Então, vamos criar essa função. O primeiro parâmetro é o contexto. A gente não precisa, então vamos ignorar. O segundo vai ser o valor de fato da nossa variável. Agora a gente pode atribuir um alias. Então vamos colocar aqui somente valor. Ou
value ou target, tanto faz. O terceiro parâmetro não é, a gente não vai trabalhar com ele, que seria o widget que a gente poderia passar. Vou colocar 2 underlines para ignorar. Declarei a função e retorno aquele widget de texto que a gente tinha copiado. Ó. Então, a assinatura da minha função, o primeiro parâmetro seria o build context, o value é o valor que ele vai estar recebendo do valor aleatório.value, ok? E o terceiro parâmetro é o widget, estou desprezando. Retorno, no meu builder, então, ele retorna um widget, é o widget que eu vou reconstruir, aqui no caso é o text. Em vez de passar o valor aleatório, agora eu pego a variável value que a gente declarou ali. Ó. Salvei, vou fazer o hot restart, reiniciei. Ele fez o build uma vez, porque ele reiniciou minha aplicação. E agora, o que deve acontecer então? Quando eu clicar no botão, ó, ele vai disparar um método random. O método random vai fazer todo o for da forma que a gente já viu, aguardando um segundo, e vai atribuir ao nosso value notifier esse valor, beleza? Desta forma. Logo em seguida, a gente tem um listener, value listener builder, que ele vai recriar o nosso widget que vai sofrer alteração. Então, ele não vai recriar toda a nossa page, todo o método build. Ó. A gente vai ver que o build não vai ser mais chamado. Ele vai só recriar aqui o nosso text agora. Vamos ver se vai funcionar conforme a gente espera. Então, cliquei, começou a alterar. Repare ó, que ele não printou agora, mas nenhuma vez o build. Ou seja, ele está recriando a nossa variável, porém ele não está recriando toda a page, ele só está mudando aquela localização onde está o nosso text na nossa árvore de widgets. Beleza? Então, para essa aula era isso que eu queria apresentar para vocês, como que a gente trabalha então com essa gerência de estado nativa do Flutter, beleza? Ela é muito poderosa, muito boa. Eu, normalmente, utilizo em quase todos os meus projetos. Ou é setState, ele não é um vilão, muito pelo contrário, é um cara muito bom de se usar. Principalmente se você combina setState com constantes. Lembrando que constantes, toda vez que a gente declara como const, ok? Por exemplo, aqui, ele vai criar ali um objeto imutável. Esse objeto imutável também é como se fosse um cache na memória. Então, quando for para recriar o widget, se ele foi declarado como constante, a gente só pega o cache daquele objeto que está na memória. Ele não é recriado todo do zero. Beleza? Tenho aulas avançadas aqui no meu canal, onde eu falo das 3 árvores do Flutter. Nessas 3 árvores, eu explico especificamente por que o setState não é um vilão. Beleza? Então, para essa aula era isso. Espero que tenha sanado todas as dúvidas de vocês. Qualquer coisa, comentários, me chama lá no LinkedIn, no Telegram. É isso. Valeu, galera. É nóis. Até a próxima.